Vetores. Olá! Nessa aula falaremos sobre vetores. Algumas grandezas físicas ficam perfeitamente definidas quando informamos seu valor numérico, também chamado de módulo, e sua unidade. Quando dizemos, por exemplo, que um saco de arroz tem 5 kg de massa ou um galão de água tem 20 litros, não precisamos fornecer mais nenhuma informação. Tais grandezas são chamadas de grandezas escalares. São exemplos de grandezas escalares a massa, o volume, como acabamos de ver, o tempo, a distância percorrida, a temperatura, entre outras. Para outras grandezas físicas, porém, não basta informar o valor numérico e sua respectiva unidade. Devemos também indicar a direção e o sentido. Por exemplo, imaginemos um carro que viaja de Curitiba até São Paulo a 80 km por hora. Para descrever perfeitamente esse movimento, não basta dizer somente que ele está indo de Curitiba até São Paulo, sem informar a sua velocidade, ou dizer somente que ele está indo a 80 km por hora, sem indicar onde ele está indo. Grandezas que necessitam da direção e do sentido, além do módulo e da unidade, para ficar bem definidas, são chamadas de grandezas vetoriais. Alguns exemplos de grandezas vetoriais são a velocidade, como acabamos de ver, a aceleração, a posição de um objeto, a força aplicada, entre outros. Grandezas físicas vetoriais são representadas matematicamente por vetores. Os vetores, por sua vez, são representados graficamente por flechas, em que o tamanho da flecha é o módulo do vetor, a inclinação é a sua direção e para onde a flecha aponta é o seu sentido. Para diferenciarmos as grandezas físicas vetoriais das escalares, colocamos uma seta sobre as grandezas vetoriais A, B, V e F. O módulo do vetor é representado de duas maneiras: sem a seta ou com duas barrinhas em volta. Veja alguns exemplos de vetores. Dois vetores são iguais quando apresentam o mesmo módulo, mesma direção e sentido. Vamos agora ver como realizamos uma operação com vetores. Para somar dois vetores A e B, por exemplo, basta colocar o final do vetor B no começo do vetor A. Encontramos dessa forma o vetor resultante ligando A com B. Para somar dois vetores, nós temos quatro possibilidades. A primeira é quando os dois vetores são paralelos e apontam para o mesmo lado. Então, vamos imaginar um vetor A, cujo módulo de A, tem 4 unidades. E um outro vetor B, cujo módulo tem 3 unidades. Esses dois vetores são paralelos e apontam para o mesmo lado. Para somar, nós vamos fazer o vetor A mais B, nós vamos desenhar o vetor A e desenhar o final do B no começo do A. Então vai ficar assim. O vetor resultante, que é o vetor C, então o vetor C vai ser o vetor A mais B, vai ser obtido ligando o final do A no começo do B. Então esse é o vetor C. O módulo do vetor C a gente encontra somando os módulos do A e do B. Então o módulo do C vai ser o módulo do A mais o módulo do B. Ou seja, 3 mais 4, que dá 7 unidades. O que significa isso? Quando dois vetores são paralelos e apontam para o mesmo lado, para a gente somar eles, é só somar os módulos. O segundo caso é quando os vetores são paralelos, mas apontam um para cada lado. Então vamos imaginar novamente o vetor A de módulo 4 unidades e o vetor B de módulo 3 unidades. Nós vamos desenhar o vetor A e o final do B no começo do A. Então vai ficar aqui em cima aqui. Esse é o vetor B.
O vetor resultante o vetor C, né, o vetor resultante, o vetor C, que é o A mais B, vai ser obtido indo do final do A até o começo do B. Esse aqui é o vetor C. O módulo do vetor C, a gente acha subtraindo os módulos do A e do B. Então, o módulo do vetor C vai ficar 4 menos 3, que é uma unidade. O que significa isso? Quando os vetores forem opostos um ao outro, ou seja, paralelos e que têm sentidos contrários, para a gente somar os vetores, nós temos que, na verdade, subtrair os módulos. Vamos pegar aqui, ó. Imagine que tem uma caixa e eu estou puxando para cá com uma força de 10 newtons. E tem uma outra pessoa para cá puxando com uma força F1 de 10 newtons e F2 de 8 newtons. O vetor resultante vai ser uma força de 8 newtons, desculpe, 2 newtons para a direita. O terceiro caso é quando os vetores são perpendiculares. Então nós temos o vetor A, também de módulo 4 unidades, e o vetor B, também de módulo 3 unidades. Eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Para somá-los, nós vamos fazer, pegamos o A, desenhamos o final do B no começo do A e ligamos o final do A no começo do B. Esse é o vetor C. Observando a figura que aparece, nós vemos que se trata de um triângulo retângulo. Desculpe. E para calcular o módulo do vetor C, basta aplicar Pitágoras. Então, o módulo do C ao quadrado é o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado, que vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, o C, módulo do C, vai ser 5 unidades, resolvendo essa conta aqui. O próximo caso, o quarto e último caso, é quando os vetores formam um ângulo qualquer entre eles. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Então, vamos imaginar um vetor B que tem módulo de 10 unidades apontando naquele sentido e um vetor A de módulo também 10 unidades apontando para cá. E eles formam entre eles, se eu colocar um vetor no outro, dessa maneira, eles formam um ângulo, vamos supor, de 60 graus. Para calcular o vetor resultante, o vetor C, nós agora não vamos mais ligar o final do B no começo do A. Nós vamos fazer a regra do paralelogramo, que é o seguinte: vamos fazer paralelo ao B, mas saindo do A, um pontilhado, e paralelo ao A, saindo do B, um outro pontilhado. O vetor resultante aparece ligando esses dois pontos. Para calcular o módulo do C, nós vamos usar a lei dos cossenos, só que no caso da física, que é um pouco diferente. Então, no nosso caso, vai ficar o módulo do C ao quadrado igual o módulo do A ao quadrado mais o do B ao quadrado menos 2A B cosseno de θ. Na matemática aqui é um sinal de mais, na física é um sinal de menos. Vai ficar então o módulo de C ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes cosseno de 60 graus. Vai ficar 100 mais 100 menos 2 vezes 100 vezes cosseno de 60 graus é meio. Então, menos 2 vezes meio. Posso cortar esse 2 por esse 2. Vai ficar aqui o módulo de C ao quadrado é 100 mais 100. 100 mais 100 dá 200. Já vou colocar aqui.
200 menos 100, que dá 100. Colocando a raiz para o outro lado, nós achamos que o módulo de C é igual a 10 unidades. Já entendi, já entendi!